Estamos ao vivo aqui do nosso perfil do curso Teatralizar. Estamos entrando aqui agora ao vivo, vão chegando. Gente, de antemão vou pedindo para vocês irem compartilhando a nossa live de hoje, que é muito importante que a gente vai conversar hoje aqui. Temos dois convidados super especiais, dois atores fantásticos, macacos velhos de teatro, Taveira Júnior e Paulo de Pontes. A gente vai conversar sobre um pouquinho sobre o futuro da nossa arte pós-pandemia. Estamos vivendo esse momento tão difícil, tão delicado no país. Mas o que será de nós, artistas pobres imortais? Pobres imortais, o que será de nós pós-pandemia, quando tudo isso passar? Lembrando que a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Deixa eu ver já quem tá aqui entrando na nossa live conosco. Giovana entrou aqui, Vitória. Oi, Vitória, nossa aluna. Paulo de Ponte já tá aqui assistindo a gente. Todo mundo acenando aqui. Guto José, Marcelo Tarso acenando aqui pra gente. Vão compartilhando, galera. Vão compartilhando para muito mais gente assistir, muito mais gente papiar. E vocês podem participar também, mandando perguntas para os nossos convidados de hoje. Eu vou conversar primeiro com o Taveira Júnior, daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para participar da nossa live de hoje. E a gente vai conversar um pouco sobre o que fazer quando tudo isso passar. O que será de nós? Para onde iremos? De onde viríamos? Para onde iremos? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser a coisa? Precisamos saber, precisamos conversar, precisamos, quanto artista, se unir agora nesse momento para a gente entender para onde é que a gente vai caminhar, para onde a gente tem que ir. Vou dar um tempinho só pra galera ir chegando e se acomodando aí, vai sentando, que o papo de hoje é com Taveira Júnior e Paulo de Pontes, na nossa primeira live aqui no Teatralizar Curso de Teatro. Eu vou manter essas lives semanais pra gente papear um pouquinho sobre teatro com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre o futuro das artes, pós-pandemia. O som tem adentado da boca. Deve ser a internet, porque é o Paulinho tá dizendo aqui. Deixa eu ver quem foi que entrou enquanto eu tava falando aqui. Meus alunos, Matheus, Maria Carolina, Juliana. Taveira já tá aqui. Vou convidar a Taveira para entrar na nossa live. Vão chegando aí, gente, que hoje a gente vai bater um papo super legal. Sobre... Um papo super legal sobre o futuro do teatro. Convidei aqui Taveira, é só ele aceitar agora para ele entrar. Eu já fiz algumas perguntas aqui, já escrevi, mas vocês podem participar também mandando perguntas para a gente, viu? Seu Taveira Júnior, seja bem-vindo. Ô, meu velho, tudo bom? Tudo jóia? Tranquilo? Tá dando uma diferença de áudio muito grande. Eu tô sem ouvir direito. Não Mas tu sei o tá que tá conseguindo me acontecendo. escutar? Oi? Tu tá conseguindo me escutar? Não, tá falhando. Tá vindo falhado o som. Tá Você tá vindo me escutando falhado? Tá direito? falhando? Eu tô escutando perfeito você, perfeito. Pois é. Ó, tá É o dando. meu que tá ruim. Não, meu Deve ser o Deus. meu que tá ruim então, né? Será que é o meu que tá ruim? Eu não tô conseguindo te ouvir, Felipe. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Vou sair e Ó, vou entrar de novo. tá. Vou Vamos sair tentar. e vou entrar de novo. Gente, eu vou sair e vou entrar de novo. Aí vocês entrem de novo aí, tá bom? Na live pra gente fazer uma coisa bem legal, pra todo mundo gostar. Beleza? Vamos lá, vou sair e vou entrar de novo, tá? Dessa live. Aí tá normal? Tá. Gente, como é que tá aí? Como é que tá pra vocês aí o áudio? Como é que tá aqui a transmissão? Tá travando pra vocês? Vamos me contando aí, porque senão eu nem preciso sair. Olha quem tá aqui, vem Mangaba, Virgínia, Ana Tamires, Roberta, a Umantosh também tá marcando presença aqui. Aqui tá tudo bem? Então é na internet de Taveira. Aqui tá tudo normal agora. Tava ruim antes, agora ficou legal então, né? Vou chamar a Taveira de novo para ver o que aconteceu. Vou ver, pode ter sido a internet dele. Eu vou chamar ele novamente. Taveira, fica por aí, que eu vou te chamar novamente para participar. Beleza? Vamos lá, vamos chamar aqui Taveira para participar com a gente. Vamos ver se agora vai. Vamos ver.
E aí, Taveira, será que melhorou? Eu acho que pode ser minha internet. Eu vou até mudar de local, vou para outro Mas a lugar. tua aqui tá chegando perfeito pra mim, tu. Tu tá chegando pra É, mim perfeito. eu estou escutando, quando eu saio do ao vivo, eu escuto você perfeitamente. O problema é quando entra nesses dois quadrinhos da minha imagem e da sua, que É. acaba falhando para mim sua voz. Será que não é o fone? O fone? Peraí, peraí, deixa eu tentar novamente. É o jeito. Desculpa, gente, mas é Tá, o mas não jeito. tem problema Peraí. não. Não se estresse não, enquanto eu vou conversando com a galera aqui. Vamos lá, vamos ver o que é que tá acontecendo com o Taveira pra gente Assim, conversar. Oi? Vamos lá. Já já tá vira a volta. Deixa eu falar aqui com todo mundo que tá online. Gente, vai ficando aí. Vamos só afinar. Internet é assim, internet é instável, né? Camilo já tá aqui, Glauco já tá aqui, Glauco Cazé, ator também, professor. Virgínia, Silvia Reis, Ana Tamiri, gente vai chegando, Vé Mangaba, uma honra tê-lo aqui conosco. Paulo de Pontes está aqui com nós. Aqui tá ótimo o som de vocês, Litoral FM tá falando. Tá normal, tudo perfeito. Tava os dois normais. Está ótima a imagem. Ficou bom os dois normais. Não estou conseguindo. Como faço? Deve ser a internet. Deve ser a internet. Vamos ver aqui o que é que tá acontecendo. Vamos ver se Taveira. Taveira, se tu tá escutando aí, o que é que tu podia fazer? Pega o celular de... Pega o celular de Thalita e tu pode assistir pelo de Thalita e me ouvir e me responder pelo de Thalita. Deixa o teu só como câmera, entendeu? Deixa o teu no silencioso e assiste e me ouve pelo de Thalita. Pega o celular dela. Será que tu não conseguiria fazer isso? Me responde aqui nos comentários se tu consegue fazer isso. Deixa o teu celular aqui só como câmera, no mudo, e me assiste, me ouve pelo celular de Thalita. Vê se tu consegue. Gente, ó, vocês estão chegando, vão ficando, que hoje temos dois convidados sensacionais. A gente tá só ajustando aqui a ligação com o Taveira Júnior para ver o que é que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui que ele já me solicitou. Taveira Júnior, vamos tentar. Tenta fazer isso aí que eu disse para ver se consegue. Porque o povo tá dizendo que tá ouvindo normal nós dois. pronto, Felipe. Agora pegou direito. Agora estou te Agora ouvindo. pegou direitinho? Pegou direitinho. Ah, Agora eu mudei o porque local. tava todo mundo aqui. Pois é, Tava mas todo mundo aqui dizendo que tava normal, que tava ok, nós dois. Aí eu não sei o que, que aconteceu. mas para mim a minha recepção estava péssima. Aí eu saí, vim Mas para um agora tá local. ok. Eu estou aqui em Olinda, né? E Ah, na varanda do prédio, então ficou aberto. Eu estava no quarto naquela hora, principalmente por prudência, porque eu tenho uma bebê de 2 anos de idade, você sabe disso, Joaninha. E Joaninha fica Joaninha. fazendo, querendo brincar o tempo inteiro, né? Haja Ah, brincadeira no período de quarentena dessa. tudo bem, mas vamos começar. Deixa eu, antes de tudo, dizer que esse cara aqui é o culpado de tudo. A culpa é dele. Se der alguma coisa errada na minha vida, a culpa é dele. Taveira, para quem não sabe, foi meu primeiro professor de teatro. Eu Primeira que comecei, pessoa que me mostrou. É o quê? eu que desencaminhei, né? Foi. Foi você que me botou no mau caminho. Além de desencaminhar, ainda dei as primeiras oportunidades para ser desencaminhado de vez na vida, não foi não? Exato. Taveira foi meu primeiro professor, deu meu primeiro trabalho remunerado fazendo teatro. Fiquei bestinha. Isso ainda fazendo o curso. Fez 2 anos do curso dele, que era o da Galharofas Produções, que tá aí dormindo, mas volta em breve, se Deus quiser, porque é Voltamos, um vamos curso voltar. maravilhoso. Quanto tempo de curso a Galharofas tem, A Taveira? gente tem um Quantos anos? curso 98. A gente não fez nenhuma edição ano passado, mas ela era praticamente Aham, ininterrupta. Mas ano aham. passado eu passei por um perrengue muito grande e não tive nem tempo, nem cabeça para ministrar aula e administrar o curso, sabe? Então a gente deixou passar o ano passado até para me recuperar em todos os sentidos e conseguir fazer o curso. A gente estava pensando em voltar agora nesse início do ano, mas ainda bem que eu não fiz os trâmites, né? De fazer anúncio, Verdade. de
alugar espaço, essa história toda, porque todo um custo para um curso de teatro, né? Então, assim, Eu, eu, eu ainda comecei, ainda fechei turma com uma turma de eu sei, iniciação, uma turma intermediária, aí a gente teve uma aula de iniciação e teve que parar. verdade. Aí eu tô com a turma dando videoaula para eles, para ir mantendo a turma, e a turma não precisar desistir e tal. Aí eu tô mantendo eles com videoaulas. Sei. Pois essa adaptação que a gente vai ter que ter, né, num período agora, eu acredito ainda que até julho as coisas não voltam bem ao normal, né? Vai melhorar Ah, um pouquinho, julho é cedo ainda. mas a esperança é que no segundo semestre as coisas comecem a voltar ao normal, sabe? Porque é uma doença grave, silenciosa, né? E que ela deixa todo mundo muito sobressaltados. É difícil a gente conseguir administrar quando você não sabe onde é que está o inimigo, no caso, o vírus, não é isso? Então, assim, Uhum. eu acredito que somente no segundo semestre as coisas vão começar a voltar ao normal, mas normal, como a gente tinha, eu Vai acho demorar que ainda. vai demorar. Eu acho que enquanto não acharem uma solução para Vacina. isso, a vacina, fica difícil, muito difícil. O problema é que vacina é uma coisa que precisa ter muita cautela e demora, né? Para se fazer esse teste, para se produzir vacina em massa. Isso leva um tempo. Um Existe, tempo que a gente não era para ter. Um tempo que era para ser apesar, rápido, mas não tem apesar de que o que fazer. dessa vez as pesquisas estão bem adiantadas, estão acelerando todo um processo, né, para ver se pega uma vacina com uma eficácia interessante, né? É fogo. Verdade. Mas se Deus quiser, E, vai dar tudo não, certo. e a gente que trabalha com arte, a gente, né, nós fomos os primeiros a parar e provavelmente Uhum. seremos os últimos Os últimos. a voltar. E isso há de se considerar que a gente não tem recursos, né, para se manter. Né? Então, assim, essa história desses R$ 600 do governo, muita gente de teatro não conseguiu receber. Né? Verdade. Eu tô parado. Está em eterna análise. Hã? Eu conheço gente de teatro que não tem outra renda, que vivia só de ações e de teatro, que está em análise até hoje, desde Está em quando análise, saiu, e não verdade. recebeu nada ainda. Então, assim, Tem muita gente ainda nessa. a situação é bem ruim para a gente que trabalha com teatro. E assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de se voltar uma temporada, os teatros reabrirem antes do final do ano. E, infelizmente, a perspectiva para esse ano é bem difícil. Tá vendo? Antes de eu te fazer algumas perguntas que eu tinha separado aqui a respeito do nosso Claro, tema de hoje, que é o que esperar da nossa arte aí futuramente, agora depois quando isso passar. Eu queria que tu falasse um pouquinho, para quem não te conhece, o que é que tu faz, as 43 profissões que tu tens, quanto tempo de carreira, quanto tempo de teatro, quanto tempo de palco, bom, quantas peças já atuou, já dirigiu, me fala aí, para o eu pessoal que não tenho, te conhece conhecer. pois é. Boa noite, viu, gente? Agora a gente abre mais a conversa. Ó, tá aqui Joelma Alves, chegou aqui, ó. Eu tô Tem vendo, a galera que Joelma. Oi, entrou. Anne Joelma. Carola, Jorge Alexandre Albuquerque, Casa Sampaio tá Maravilha, aqui. daqui de Paulinho, tá aqui também. Muita gente legal. Giovanni, Everaldo Matheus, Eu acho que o Paulinho tá Alex acompanhando a gente Sampaio tá já, né? aqui também. Bom, é o seguinte, eu trabalho com teatro desde 1984. Hum, E eu tenho um total de 66 peças de teatro em que eu atuei e uma parte delas eu fiz produção também. Em 94 eu fundei a minha companhia. 10 anos depois que comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro aqui em Recife em 1987. Eu morava antes em Cuiabá, Mato Grosso, e eu comecei a fazer teatro lá. E aí, mas eu sou daqui. Meu pai tinha sido transferido para lá e a gente foi, mas passou 7 anos lá e voltou para cá. E aí aconteceu que eu voltei para cá, eu comecei a fazer teatro na Escola Técnica Federal, de onde saiu muita gente boa que faz teatro. Felipe Botelho, William Santana, Márcia Cruz, Francis de Souza, a nata.
Muita gente que ainda faz teatro hoje, né? Quem era professora da gente era Lucide Veiga e Lúcio Lombardi, que hoje em dia é o diretor da Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, né? E aí eu me integrei um espetáculo de uma companhia muito legal que existia na época, que era o Arte Teatro, em 1988. Eu fiz um espetáculo infantil com direção de William Santana, e daí não parei mais. No ano seguinte eu fiz o curso de formação do ator da Fundage, que existia antigamente, em 1989, saiu com um espetáculo que fez enorme sucesso, que foi montagem da companhia da gente ano passado, que foi o Em Nome do Desejo. E Em Nome do Desejo bombou, né, na época. Então passou-se praticamente, claro que com 3 montagens diferentes, 4, 5 anos em cartaz, fora um monte de viagem que se fez. Então, da Serafim se fez eu conheci outras pessoas, você vai conhecendo, né? Vai aumentando seu ciclo de amizade, de colegas de trabalho. E aí eu fui sendo convidado para um monte de espetáculo. Acabou que, poxa vida, teve época da minha vida que eu tinha 4 espetáculos em cartaz. Eu tinha um espetáculo de quinta a domingo à noite, depois outro no sábado e domingo à tarde, outro no domingo pela manhã, isso tudo ao mesmo tempo. Fora os espetáculos durante a semana que você fazia com a companhia Mambembe, que era de Carlos Lira e Elias Vilar, e a gente fazia muito espetáculo durante a semana, e foi daí que eu aprendi a fazer produção. Eu digo que o maior mestre em fazer produção foi observando minhas aulas, foi observando o modo de agir e de fazer com lisura a produção com o Carlos Lira. Foi meu maior mestre de produção. E aí, quando foi em 94, eu montei um espetáculo e fiz eu montei um espetáculo que foi o Piquenique no Front, e foi a minha primeira direção. A gente ficou um tempo em cartaz, fez circuitos de teatro no Recife. Bom, resultado da história é que a companhia, hoje em dia, ela tem 26 espetáculos, praticamente ininterruptos. A gente trabalha... a Galharufas, que eu ia falar agora. A gente trabalhou com boa parte dos artistas pernambucanos, essencialmente pernambucanos. A gente já fez muitos espetáculos, tanto para escolas como para as temporadas normais. Ganhamos vários editais. A gente é bem ativo em relação ao espetáculo. Além disso, em paralelo, e acho bem importante a gente ter atividades em paralelo, principalmente essa dica para as pessoas que estão começando a fazer teatro agora. Em paralelo, eu sou professor, eu dou aula, sempre dei aula de teatro e, no caso, hoje em dia eu tive minha formação em letras e estou desempregado como professor de português e literatura também. E sou produtor de elenco. Esse trabalho de produção de elenco eu comecei ainda quando eu fiz faculdade. Eu fazia jornalismo e começou a bater na porta das salas de aula, da minha sala, pessoas que sabiam que eu fazia teatro e que eu conseguia, na brodagem, atores bons na cidade para fazer os seus trabalhos acadêmicos, né, de vídeo, principalmente o pessoal de rádio e TV na época. Não existia o curso de cinema. Então, eu comecei a entrar no mercado e até 2012, 2013 eu tive uma atuação muito forte em publicidade, em comerciais, em cinema. Aí foi interrompido um pouquinho porque eu achei por bem entrar para o Sesc. Passei 3 anos e meio dentro do Sesc, lá em Goiânia. E aí eu fui supervisor de cultura do Sesc em Goiânia. E aí, resultado da história. Estamos aqui, estamos nessa. O último espetáculo que a gente montou, que teve participação também de Paulo de Pontes, que está presente conosco, que foi o Em Nome do Desejo, que foi um grande sucesso em 1990. E a gente teve a sorte de ter sido o último espetáculo de Antônio Cadengue. Eu tive essa honra de ter, de certa forma, e infelizmente... Faleceu dias antes da estreia, né? Faleceu 15 dias antes e me dói isso de falar toda vez. E, infelizmente, por motivos diversos, a gente não conseguiu dar andamento ao espetáculo.
ficou muito lindo, tal qual era na década de 90, e a gente, infelizmente, não conseguiu dar andamento no espetáculo, e aí não é nosso objetivo agora falar sobre isso. Então é isso, gente. Antes da gente continuar, deixa eu só registrar aqui a presença de algumas pessoas importantes que estão entrando aqui na nossa live. A galera que está entrando aqui tem Karine Ordônio, que disse que fez o curso da Galera faz em 99, uma atriz sensacional, que fez a pré-paga com a gente. Alex Sampaio está super interagindo aqui, Elora, Elaine, Eduardo Vaz está aqui assistindo com a gente. Eduardo Vaz, companheiro da primeira montagem no Desejo. Ricardo Silva está aqui. Carmen Sheila, dubladora. Dubla desde 1964, que eu fiz o curso de dublagem com ela, estava aqui também, atendendo com a gente. Ô, Matheus está aqui, Leandro Monte, muita gente bacana aqui. A Casa Maravilha, acho que é Márcia que está lá no Instagram da Casa Maravilha, está aqui. Edivane Batista está aqui com a gente também. Outra grande produtora. Luan. Leandro Maris está aqui também assistindo a gente. Uma galera massa. Nádia Oliveira, que está lá no Rio, que é atriz pernambucana, que está no Rio também, está aqui com a gente. Sim. Falamos muito rápido lá em Garanhuns, Leandro Maris está dizendo. Mas, Taveira, foi. Como todo mundo já conheceu um pouquinho, é muito difícil falar de uma carreira grande em pouco tempo. Mas vamos lá. Agora eu queria fazer algumas perguntas aqui sobre o que é que espera a gente, artista, daqui para frente. Pronto, a pandemia, suponhamos, passou. Mas a gente sabe que a coisa não vai ser da noite para o dia, vai ser gradual. Como é que aguarda a gente? O que é que a gente faz agora? Já estava difícil antes dessa pandemia. Veio a pandemia para atrapalhar mais a vida, que já não era fácil antes. O que é que a gente tem que fazer? O que é que espera da gente no futuro? O que é que tu acha que serão dos artistas daqui em diante, depois dessa pandemia que surgiu aí? Felipe, minha gente, o que se espera é que a gente tenha sempre esperança e um sentimento de resiliência muito grande. A gente vai viver momentos bem difíceis, como eu volto a dizer, como eu disse no início da conversa nossa, que a gente não volta com salas de espetáculos abertas antes do final do ano, acho muito difícil, mas é esperar que a gente tenha um sentimento de união muito grande, que a gente consiga juntar coletivos, juntar grupos, artistas, no bem comum de montagens, de proporcionar cursos às outras pessoas. Vai estar todo mundo muito liso, todo mundo tentando se recuperar. Quem tem o seu espaço vai estar tentando mantê-lo. Como é o caso até das Maravilhas, o pessoal do Poste abriu agora uma campanha também. É um espaço super importante. Os dois são muito importantes para a cidade. E o que eu acho é que a gente tem que ter sempre esperança. Eu acho que você trabalhar com cultura no país sempre foi bem difícil. A gente, para se manter, e eu fiz essa opção em me manter fazendo arte, fazendo teatro especificamente no país. Quando eu dei de cara com teatro, eu deixei de milhões de outras coisas, outras oportunidades. E o que eu acredito é que a gente tem que ter sempre esperança. Como é que a gente vai alimentar essa esperança? A gente tendo um sentimento de união bastante grande, a gente rezando para que os pagamentos de espetáculos e apresentações que a gente fez, eles saiam, bem como o dinheiro dos editais que já foram julgados, e esperar que o poder público tenha sensibilidade suficiente para que lancem editais e que eles sejam resolvidos muito, muito rápido, sabe? Tanto na questão do julgamento como nas execuções, ou seja, na hora que forem designar o dinheiro para os artistas, para os grupos, para os coletivos, para a gente começar a ter uma sobrevivência e poder pensar em produzir. Mas respirar de novo. Para começar a respirar de novo, porque todo mundo vai ter que ter, nesse período agora, uma segunda opção de renda, sabe? É tentar segurar uma onda muito grande.
eu ainda tenho sorte porque a gente tem uma estabilidade pequena, mas se tem, em relação a minha dependência hoje em dia da minha esposa, que tem seu salário, tá lá, tá segurando a onda. E quem não tem, quem tá vivendo só, única e exclusivamente, difícil, sabe? Mas o que vai acontecer depois da pandemia, pelo menos é o que eu espero, e eu vou estar aberto a isso. E em fóruns de discussões, seja no grupo, tem o Batendo o Texto na Coxia, que a gente já vinha conversando, tem o pessoal no próprio Conselho de Cultura da cidade do Recife, que eu faço parte, sou conselheiro, a gente tem que ter união. Vai ser bem difícil, eu acho que até mais difícil do que estamos passando agora, mas se a gente não se juntar e disser, não, gente, olha, a gente vai ter que se juntar, a gente não tem dinheiro para produzir, mas com o pouco de cada um, a gente vai conseguir fazer, como o Alexandre Sampaio colocou aqui, o plano Z, né? A gente tem que colocar plano Z, não é nem o B, mais C, D, porque a gente já está... A gente sempre tem um plano B aí na agulha, né? Porque viver de arte não é fácil, então a gente tem que ter um plano B, HJKL. E Paulinho, o Márcia Cruz colocou aqui que não sabe como é que não libera os projetos já aprovados. Tem gente que aprovou o projeto, eu não aprovei esse ano, mas teve gente que aprovou o projeto em final de novembro do ano passado e até agora não recebeu a primeira parcela. Se essa primeira parcela tivesse saído, já seria um alento, porque desse dinheiro, claro, que é bem fiscalizado, ele tem um dinheirinho de produção. Normalmente o produtor, o proponente, ele vai segurando sua onda com isso. Quantas e quantas vezes eu não segurei minhas ondas, meus pagamentos, minhas coisas com dinheiro do próprio Funcultura. E agora seria bem importante ser liberado isso. É uma lerdeza fenomenal. E volto a dizer outra coisa aqui, eu também sou da comissão julgadora do SIC. O primeiro SIC que saiu depois de 11 anos e infelizmente parou. A gente ia começar a fazer o julgamento, né? A gente ainda teve uma reunião já para receber os projetos. Esses projetos seriam mandados online e até hoje não se mandou. Creio eu que seja, antes de tudo, por conta do número de pessoas que trabalham em menor número na Emprel e que pode não conseguir dar suporte para a gente. Então, assim, o que eu prego é que a gente vai ter que ter coletivos de coletivo, entendeu? Então, assim, eu acredito que um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra, se junta para montar um espetáculo. Vai se juntando para fazer uma corrente forte, né? Porque não vai se ter dinheiro. E a gente para produzir, a gente precisa de dinheiro. Pouquinho, que é para aquele dia a dia, né? E eu acho que outra saída para os espetáculos e para os artistas é fazer convênios com escolas. As escolas, hoje mesmo, né, agora 7h30, está tendo uma live no colégio da minha filha. Minha filha estuda num colégio aqui chamado Dom, em Olinda, e a Aramis Trindade está fazendo uma live para toda a comunidade dos pais. É claro que está entrando um trocado para o cara, sabe? E eu acho que esse meio de comunicação que se abre agora e a gente está tendo mais intimidade. Eu sou péssimo com tecnologia, eu sou péssimo com essa coisa do computador. Eu sei ligar, utilizar, fazer meus projetos e no site. Tanto é que hoje eu estava aperreado. Hoje à tarde eu estava aperreado ligando para saber como é que era esse negócio daqui, né? Que eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Então, assim, a gente precisa ter esperança, resiliência, saber que a gente vai passar por um processo bem difícil e que os governantes locais, principalmente, que conhecem a gente, que olham no olho, os políticos, aqueles que vão atrás da gente, e esse ano é ano de eleição, e eles estejam próximos de nós. A gente, infelizmente, nossa classe artística não tem um representante diretamente daquele camarada que trabalhou com teatro, aquela coisa. A gente teve alguns candidatos que, infelizmente, não conseguiram ser eleitos, mas acho até que estava na hora da gente ter uma pessoa dessa para chegar junto, para conhecer a realidade. É claro que tem artistas, colegas nossos, que estão fazendo muitos outros esforços. Eu sei que o William Santana está se dando muito para conseguir proventos para o pessoal de circo, né? E é um pessoal que é nômade, sai circulando por aí.
e que não tem uma base, né? E de repente vive muitas vezes daquele dinheirinho da apresentação no dia anterior. E muito já foi feito por esse pessoal, mas nós, artistas, que vivemos da nossa arte, da nossa criação, ela precede bom senso do poder público, das pessoas que fazem política, aquelas que têm a caneta na mão e conseguem liberar os projetos, os valores que foram aprovados, né? A gente tem uma Fundarp que tanto ajuda os artistas, ajuda não, porque ela, querendo ou não, se promove com relação a isso, o governo, mas não é nada mais do que o dinheiro nosso que volta para a gente, né, para serem espetáculos produzidos. Até porque... Fica parecendo alguns momentos que é uma esmola que se dá ao artista, né, que está fazendo um favor, tô dando esse dinheiro aqui, viu, porque eu sou bom demais, viu? É dinheiro nosso que está lá, sabe? É dinheiro nosso, ele só está voltando para a gente. Né? Dinheiro de impostos nossos. E destinado para a gente, para a cultura. E infelizmente o Funcultura foi adiado, e com todo o processo de esse próximo, essa edição que está aberta agora, né, gente? Ele foi adiado, e que já ouvi rumores que vai ser adiado novamente, e que a gente vai acabar tendo um ano sem o Funcultura, e outro ano de Funcultura que não foi pago, do ano seguinte. Ou seja, a gente vai ter uma defasagem de quase 3 anos. No mínimo, né? É um absurdo para quem vive de teatro especificamente. Então, assim, a gente, como produtor, se preocupa porque muita gente depende de nós, né? Muita gente me liga no começo do ano, no final do ano passado tinha gente dizendo: Taveira, pelo amor de Deus, tu vai realmente voltar a fazer espetáculo para escolas? Que é um nicho bem interessante, que a gente começou a fazer isso em 1998, passou 10 anos fazendo seguidamente, inclusive o próprio Felipe, que está aqui presente, fez, eu acho que 2 espetáculos com a gente para escolas, né? E volto e já que eu toquei nesse assunto, eu volto a lembrar que é um nicho muito grande. Evidente que o modo de se fazer esses espetáculos para escolas, eles não podem ser mais os mesmos, né, como a gente fazia anteriormente, mas deve haver alguns mecanismos, alguma tecnologia em que facilite essa entrada com as escolas. As escolas, hoje em dia, têm medo de sair por conta da violência, porque os pais não deixam, porque é muito mais fácil fazer o espetáculo dentro das escolas. Mas muito seria interessante que a gente conseguisse levar esses alunos para a casa da gente. Poxa vida, em 10 anos de espetáculos, eu atingia cada ano 10, 12 mil alunos. Quanta gente eu não sensibilizei, e nós, como atores, não sensibilizamos sempre para que eles conhecessem. Eu assisti. Pois é. A primeira peça de teatro que eu assisti foi com um projeto teu, Lucila. Assisti São Bernardo com a escola, e foi a partir de assistir esses espetáculos que me despertou a vontade de ser ator. Pois é, então assim, não é só despertar para o ator, mas despertar para a importância do artista, sabe? Para que a gente passe menos perrengue em futuros, sabe? Graças a Deus eu já dei de cara com diversos profissionais, médicos, até motorista de ônibus. Eu já dei de cara com pessoas que são professores, que foram e disse: pô, bicho, era muito bom esse projeto de escolas que vocês faziam. É claro que muita gente ainda continua fazendo, né? Ivaldo faz. Oi? Então, Ivaldo faz. Para ensino médio, acho que no momento só tem Ivaldo fazendo. Mas infantil tem um monte de grupos fazendo, né? Justamente. Agora, e falando de futuro, né? E aí um pouquinho antes falando do passado, ainda bem que eu não me meti a produzir um espetáculo que eu tô na cabeça para produzir, sabe? Uhum. E porque senão a gente tinha se ferrado. Talvez seja esse um dos maiores aperreios, um dos maiores aperreios de quem produziu no final do ano passado para apresentar para escolas, sabe? Porque eu faço ideia do tamanho do prejuízo. Então, como eu estava dizendo, muitos atores dependem desse trabalho direto da gente, sabe? E agora tá tudo parado. Mas, volto a dizer, eu tenho extrema esperança de que a gente vai poder se ajudar e vai poder produzir coisas lindas, talvez melhores
e maiores do que a gente já produziu. Taveira, falando um pouco, pegando esse gancho aí que você falou de escolas e tal, e alunos e teatro para escolas, já que a gente está aqui no Instagram aqui do curso, esse curso eu abri com parceria com o Beto lá em Paulista ano passado, muito da didática que eu aprendi na Galharofas eu passo lá no curso nesse curso. E eu queria você que tem um curso desde 98, que já deu aula para milhões de alunos por aí afora. O que é que a gente pode dizer para esses futuros artistas que estão chegando, esses alunos que estão começando agora? O que é que a gente pode dizer a eles para não desestimulá-los a continuar, a estudar, a realmente querer ser artista e não achar que está morto, morreu a arte, eu vou procurar outra coisa para minha vida? O que é que a gente tem que fazer para estimular essa galerinha que está chegando? Já que tem muita gente aí online assistindo, muito aluno meu está assistindo aí querendo dar essa resposta. Eu digo sempre o seguinte, Felipe, que você não escolhe fazer arte. A arte escolhe você, sabe? É um dom divino, nas profissões mais antigas do mundo e que dá a possibilidade da gente de viver tantas vidas, né, com os nossos trabalhos. E agora é o momento de ter paciência e de estudar. Eu acho que o mais importante agora é formação. Existem algumas faculdades que estão promovendo, assim, eu prego sempre que o ator ele tem que ser muito bom, ele tem que conhecer muito bem ciências humanas, porque é a partir do ser humano que ele vai fazer seu trabalho. Ou seja, a arte ela vai nesse sentido imitar a vida, ou seja, os personagens são humanos. A grande maioria, é evidente que tem espetáculos que são a pedra falando com a árvore, então tudo bem, mas essencialmente o teatro é uma ciência humana, né? Ela dentro da cultura, ela é um dos pilares de nossa identidade, né? Cultura refere-se a tudo aquilo que nos identifica, e a arte é uma expressão disso aí. E dentro da arte, o teatro é das expressões mais importantes. Então, o momento agora é você entrar em lives, conhecer outras pessoas de teatro, você conseguir obter opiniões, né, diretrizes, você procurar online, se não tiver em casa, livros, né, autores que são referências, talvez ainda orientados pelos próprios professores, quem está com curso, como é o seu caso, né, de se direcionar o olhar desses atores que estão começando para a pesquisa, sabe? É muito interessante a gente saber de onde veio, dizer, não, eu sou ator. Ah, mas ator por quê? Não sei, porque Deus mandou assim, tudo bem. Eu disse nesse instante que era uma coisa divina, né? O que eu costumo dizer, Taveira, nos cursos é que uma coisa é você atuar por intuição, uma coisa é você atuar sabendo por que você está atuando, sabendo que você está fazendo aquilo, você está dominando. Você sabe, você não está intuindo que é assim. Você está fazendo e você só sabe se pesquisar, se estudar. Isso. Ator burro não vai para frente. Eu digo isso sempre. Ator burro. Eu também digo sempre. Aquele cara que não sabe conversar nem sobre o personagem que ele está fazendo num espetáculo, ele não vai para canto nenhum. Ele vai fazer um espetáculo, ele tem que saber todo o contexto histórico, sociológico, antropológico do espetáculo, ele tem que saber o porquê do que o autor escreveu aquele espetáculo, qual era o contexto social histórico daquele autor, né? O que cada ator está fazendo em cada personagem daquele, então qual era o momento social, histórico que aquele personagem vivia. Quando eu falo que a gente tem possibilidades de viver várias vidas, inclui esse estudo também. A gente só se ambienta com um personagem, com um espetáculo de teatro, se a gente estudar. Então, agora é a hora de se estudar. Para quê? Para que daqui a pouco, quando os coletivos, os grupos de teatro, as companhias, né, as produtoras começarem a voltar,
né, a sua atividade, a gente tenha um leque de opção bastante grande para poder escolher pessoas novas. Eu conheço muito pouca gente que está fazendo teatro agora e é uma defasagem de 2, 3 anos. Por quê? Porque eu parei com o meu curso também. Na hora que você tem o curso, você acaba conhecendo não só aquelas pessoas que estão fazendo o seu curso, mas outras que estão em volta delas, que também fazem teatro, fez teatro em algum outro lugar. E você vai ampliando o leque de possibilidades de convites. E falo isso principalmente quando eu preciso de atores, caras novas para um comercial de TV, quando eu preciso de um ator desenrolado, bonito, feio, gordo, magro, para um filme, né? Felipe teve eu tive a grata companhia de Felipe no último trabalho que a gente fez, que foi a Presepada, né? Que está aí no streaming da Globoplay, né? Todo mundo que tem Globoplay pode assistir a Presepada, vai ver Felipe e me ver também, né? No elenco, vou fazer uma participação bem pequenininha. Foi ator e produtor de elenco, né? Porque o trabalho de produtor de elenco ele toma muito tempo. Então, até nas conversas com o diretor, ele disse: por que tu não pega, bicho? Tu já vai estar lá no set com a gente? Eu digo: não, porque eu tenho o que fazer. Sabe? Se tu tem o que fazer, velho, eu tenho muito mais também. Então, assim, aí eu peguei uma beirinha, né? Pra fazer o filme também. Porque tem uma coisa também, você fica meio com aquela invejinha, sabe? Sabe aquela invejinha legal? Quer dizer, é quando você produz o espetáculo ator, e você né? não tá... Na essência, na base é ator, né? Porque tá lá. É isso também. Justamente, eu me mantive na arte, fazendo o teatro, porque eu comecei a fazer produção. Porque talvez eu não conseguisse segurar a onda sendo só, única e exclusivamente ator. Então eu inventei junto com Flávio Renovato, David e Samuel Santos, a gente inventou o curso de teatro. E a gente se manteve com o dinheiro do curso de teatro quando a gente não fazia espetáculo para escolas. Então era um semestre com espetáculo para escolas, que o segundo semestre normalmente era mais fraco, porque tinha os vestibulares, e no segundo semestre a gente estava bombando com o curso de teatro. A gente teve curso de teatro, talvez Karine, que estava aqui presente, não sei se está por aqui mais, pode falar disso, mas as salas de aulas eram cheias. O curso que Chandelle Braz, que hoje em dia está, graças a Deus, lá na TV Globo, que a gente foi companheira da gente, né, Felipe? O curso que Chandelle fez, tinham 30 pessoas, 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde. Ficavam os 4 professores revezando, dando aula de manhã e de tarde. Então era o quê? Uma turma de 120 pessoas. Isso, sabe em que ano? 2004. 2003, 2004. Por aí. Então, assim, foi mais ou menos... Já tinha um tempo que ela tinha feito. Pronto. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, agora é a hora de formação, é a hora de se estudar, de pesquisar, de ligar para um, para outro. Podem me ligar, gente. Me adiciona aí no Facebook, aí, no Instagram. Segue aí, né? Segue, que agora a palavra é segue, né? Eu sou da época que... eu não sei para que... Ó, gente, é sério. Essa semana eu estava perguntando para minha esposa, para a Thalita, que também é atriz. Eu estava perguntando para a Thalita como é que usa hashtag e como é que usa arroba. Vê. É sério, eu não sei direito. Então, assim, o cara me marca... Tá vendo? Fala. Vou me despedir de tu, porque ainda temos Paulinho, e a live dura só 1 hora, então ficou um pouquinho de tempo para Paulinho, mas o papo estava tão bom que eu ficaria aqui 3 horas. Se a live durasse mais tempo, a gente ia ficar mais. Mas Paulinho tá lá esperando, vou continuar a nossa conversa com o Paulinho, foi massa. Vou te chamar para outras vezes, eu vou fazer uma live por semana aí pra gente conversar mais sobre teatro. Sempre é bom te ouvir. Eu acho que todo mundo gostou também. Foi massa. Obrigado por aceitar o convite. Esclareceu muita coisa. Eu tinha muito mais perguntas para fazer, mas como o tempo da live é curto, e para sair e voltar, isso gera... não consegue retomar a quantidade de pessoas. Saudade também, saudade. Né? Eu vou chamar Paulinho agora para a gente conversar. Tudo de bom e muita paciência de tempo, e vai ficar tudo bem, tá? Beijo, gente. Valeu. Tchau, Taveira. Obrigado. Valeu. Esse foi Taveira Júnior com a gente. Vamos lá, vamos já sem perder tempo conversar com o Paulinho, que já a nossa live, ela sai do ar, é 1 hora só de live. Deixa eu ver se acho Paulinho aqui, achei.
a adicionar Paulinho. Espero que ele esteja assistindo a gente para entrar aqui na nossa live. Temos 15 minutos para conversar, Paulinho. Taveira falou bastante coisa, foi massa. Tá E aí? aqui. Olha ele aí. Olá! Paulo de Ponte, senhoras e senhores. Rapaz, Taveira falou tudo. Eu não tenho mais nada para falar. Não tem Como é mais que nada faz, pra negócio? falar, né? Eu vou falar o quê? Taveira falou tudo. Né? Mas tamo Bom, aí, eu viu? vou fazer, Paulinho, eu vou fazer um resumo bem rápido pra gente entender que vai ter 15 minutos. que a Tá, live vamos não lá, é só vamos uma lá, hora. vamos lá. Quinta-feira Tá bom. para, tu sabe, né? Muita coisa Eu sei, massa. menino. Pouco tempo pra gente. É. Vamos lá. Paulinho, para quem não conhece, ator de teatro, cofundador da Casa Maravilhas, que é esse espaço sensacional que ele criou. Ele mora lá dentro, é um teatro, é uma escola de teatro, tudo que envolve teatro é dentro da casa de Paulinho. Mais artista que isso é impossível. Paulinho, para quem não sabe, é garoto propaganda da Fiat italiana, ele é italianinho. Já tá Italiano! É ele. Há quantos anos já nesse comercial? Paulinho tem esse comercial contigo? 17 anos. 17 anos. Já Estou faz velho. parte do. Já faz parte do imaginário pernambucano já, de verdade, Paulinho. É. E também, Com que é muito conhecido também como a madrasta da Cinderela. Cinderela lá da TV Jornal, e fazia a madrasta. E voltaram ano passado com a... Teve esse ano aí, não foi? Teve janeiro? Acho que teve Teve janeiro, A teve remontagem da janeiro. Cinderela, com uma elenco E original. antes do carnaval. É. Sensacional. Resumão do resumão, só para as pessoas saberem quem é tu. Porque deu quantos anos de carreira, Paulinho? 35 anos. 35 Comecei anos. menino. Comecei menino. Comecei menininho, né? Renascendo, já do pau. Deixa eu desligar aqui, peraí. Aí desliga aí. Sim, Paulinho, eu comecei... Oi. Queres falar? Resumiu bem rapaz. Então, deixa eu só dar um resumão. Você pediu um resumão. Comecei a fazer teatro, por acaso. Eu sempre tive essa vontade quando era adolescente. Comecei lá dos anos 80, em 84. Aqui em Recife tinha uma efervescência de grupos de teatro de bairro. Então, eu comecei num grupo de teatro chamado Panorama Teatro, lá em Campo Grande. E aí... muito sem querer, eu fui entrando nesse grupo. Então, minha primeira peça, a gente já participou de um festival Tebo, que era um antigo festival aqui de teatro de bolso. Aí eu ganhei um prêmio que nem existia nesse festival, que era Ator Revelação. Isso foi muito importante, porque a partir daí eu comecei a trabalhar com produções profissionais, porque esse festival servia também como uma iniciação, sabe? Era muito projetado na cidade esse festival. Então, muitos produtores assistiam, muitos grupos profissionais. Então, eu deslanchei aí. Mas foi graças à minha paixão, à minha necessidade vital pelo teatro, que eu estou fazendo teatro até hoje. É muito importante isso. Não basta apenas querer. Basta você... o mais importante é você se identificar a tal ponto que você não consegue se ver a sua vida sem a arte, sem o teatro. Então, de lá para cá, eu não fiz um curso assim, acadêmico, não. Eu fiz vários outros cursos, porque desde os 14 anos de idade, eu fiz muito teatro. Eram naquela época era teatro de terça a domingo. Então eram muitas produções. A década de 80, o Recife era considerado o terceiro polo de teatro no Brasil. Então tinha muita produção, tinha muito grupo de teatro. A Recife era assim, um fervilhão de teatro. Então eu entrava numa peça, fazia outra, às vezes fazia 2, 3 peças ao mesmo tempo. E isso... não é que eu não quis entrar numa faculdade, mas é que isso me impossibilitava, porque a minha paixão maior era fazer. Mas, por outro lado, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas, com mestres, que eram também professores da universidade, sabe?
trabalhei com Antônio Cadengue, com José Manuel. Então, eu procurei, eu era um cara muito interessado, sabe? Além da minha paixão. Então, eu aprendi muito com esses grandes mestres, sabe? Zé Manuel, Manuel Constantino, Antônio Cadengue, Jason Wallace. Então, tudo, eu aproveitei muito isso, além da paixão. E tem outra coisa também que me fez permanecer e me descobrir dentro do teatro, que foi assistir. Eu acho que tem duas coisas muito importantes para quem quer, quem necessita, quem acha que é muito importante o teatro na vida dela. As duas coisas são assistir muito teatro e a outra fazer. Tem que fazer, tem que errar muito. O teatro também é a arte do erro. Você tem que errar muito, você tem que estudar muito, você tem que pesquisar muito. Tudo isso que Taveira falou não é mentira. Você tem que estar com seu leque de observação e de aprendizado muito grande o tempo todo. Porque, além do mais, você sabe, assim como eu, quem escolhe teatro não tem direito a férias, não tem direito a sábado e domingo, não tem direito a enterrar, muitas vezes, o pai ou a mãe porque está em cartaz. Porque o que ele tem com o público, a responsabilidade que ele tem com o público é muito grande. Ao ponto de, às vezes, você deixar as suas coisas particulares de lado e você cumprir com a sua responsabilidade com o público. Então, diga. Uma coisa, rápido, só para completar isso que tu falou aí, que ator não tem feriado, não tem dia santo, trabalha para o público. E uma coisa que eu senti desde que eu abri o curso lá no Teatro de Bethlehem, foi justamente porque eu quero, já no curso, formar atores que tenham essa consciência de que vão trabalhar com isso. Então, não interessa o dia que vai ter ensaio. Mas é o aniversário da minha mãe. Mas é o aniversário da sua mãe. A gente se ensaiar, passar o domingo ensaiando, porque a gente teve alguns embates assim, com alguns pais que não entendem. Eu expliquei, se você quer que sua filha, seu filho, siga nesse caminho, aprenda que a partir de então é assim. Enquanto todo mundo estiver indo para a praia, ela vai estar indo trabalhar. É isso mesmo que você quer para sua filha. Se não for, aí você conversa com ela. Se não for, se existir alguma dúvida de ou eu vou ensaiar ou eu vou para uma festa, é porque não quer fazer teatro. Não, o teatro não é necessidade. Se existir essa dúvida, desista. Não é necessidade. Se não é prioridade, não é a sua necessidade. Fica aí o recado, viu, gente? Ó, não sei o que estou dizendo, não. Viu? Quem mais entende do assunto. Paulo, então, agora, a gente não eu queria dizer uma... tema. Diga, pode dizer. Não, eu só queria dizer uma coisa. Agora, não é... isso tem que ser muito natural, isso tem que ser prazeroso, isso tem que ser do coração. Não force. Não adianta você forçar, porque se você forçar, você está indo pelo caminho errado. Não é esse seu caminho. Então, isso tem que ser prazeroso e não uma coisa, um castigo, né? O teatro não é castigo. Exato. Se estiver ali fazendo sofrer, é melhor não ir, não fazer. Não faz. Paulinho, não sei se vai dar tempo da gente conversar muito prolongadamente. Eu estou com vontade de encerrar essa e abrir uma nova, porque eu sei que tem muita coisa para falar e a gente tem muito assunto para falar também. Eu separei algumas perguntas aqui. Voltando ao tema da nossa live, que é o futuro das artes pós esse momento que a gente está vivendo tão triste, tão delicado, que é a pandemia de Covid-19 aí. Vou escolher uma das perguntas que eu tinha separado aqui, separei algumas. Eu queria saber, Paulinho, primeiro, já que a gente está no Instagram aqui do curso, eu quero saber qual é a situação da Casa Maravilhas, quais as expectativas, o que é que vai acontecer com a Casa Maravilhas a partir de agora, como é que vocês estão se virando, o que é que vocês projetam para o futuro, como é que vai ser, Paulinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha, é uma pergunta que eu não sei responder. Mas o que me deixa esperançoso é aquilo que Taveira estava falando antes. É um momento da gente se juntar. A Casa Maravilhas não é só minha, nem a de Márcia. É um espaço
da cidade. É um espaço onde a cidade, ela é... Primeiro, o teatro, ele só existe por causa do encontro. Enquanto existir sociedade e seres humanos, o teatro não vai morrer. Então pode vir pandemia, tsunami, pode vir guerra, sempre existe guerra. Tudo, né? O teatro sobrevive. O teatro sobrevive. Agora, nesse momento onde a gente precisa excluir um dos pilares principais do teatro, que é o encontro, a gente precisa excluir isso por conta de uma pandemia. Então, é um momento da sociedade, do poder público e das políticas privadas também, das empresas, olharem com mais atenção para a arte, para os artistas. Porque isso vai passar, gente, e a arte vai continuar. Agora, não adianta fingir que a arte não é necessária, porque ela é necessária. Tudo é necessário. Tudo que existe no mundo é necessário para o ser humano. E o teatro, só porque o ser humano existe, o teatro existe. Só porque as relações existem, o teatro também existe. E só porque a política e a sociedade existe, o teatro existe. No dia que isso tudo acabar, aí sim o teatro vai acabar. Só que a gente precisa aproveitar esse momento. A gente a gente não sabe o que é que vai acontecer da Casa Maravilhas. Então a gente está começando a entender melhor esse novo diálogo através da internet, que é a única forma que a gente consegue. A gente conversar, fazer lives, a gente se preparar. Eu acho que a gente quanto artista de teatro, precisa fazer um grande laboratório. Eu não sei se as pessoas conhecem o que é laboratório. É aquele momento onde a gente se prepara, onde a gente pesquisa, onde a gente constrói um espetáculo. É um processo. Então a gente precisa fazer um laboratório, que é esse momento. Esse momento é o laboratório do artista, né? Onde ele precisa parar, pesquisar, ver o que é de possibilidade diante dessa atual realidade da sociedade, de possibilidades para ele continuar lá na frente. Mas ele precisa de um respaldo e de uma credibilidade, tanto da sociedade, quanto do poder público, e quanto das empresas privadas. Ele precisa de um apoio para ele continuar. Isso porque a sociedade vai continuar. E a sociedade, ela não vive sem a festa e sem a arte. Eu não consigo conceber as relações humanas sem a arte, sem a festa. Né? Então, para que aconteça a festa lá na frente, a arte, então todo mundo, toda a sociedade precisa se juntar com um artista, mesmo isolados. Porque o artista isolado, ele trabalha a sua arte para ele apresentar quando ele se encontrar lá na frente com o público. E é esse momento da gente trabalhar, construir uma nova arte, porque não vai ser a mesma coisa, mas vai ser uma coisa melhor, entendeu? Paulinho, eu tenho muita coisa para conversar contigo por muito pouco tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, porque já vai dar 1 hora de live, e eu vou entrar com a outra, tu assiste aí, eu vou te convidar de novo para a gente continuar. A galera que está assistindo, gente, entra de novo e compartilha a nova live, porque senão vai encerrar aqui, vai interromper um raciocínio da gente e não vai ficar legal. Então eu vou encerrar essa, viu, Paulinho? E vou entrar com uma nova live e a gente vai ter aí mais 1 hora para conversar. Porque é 1 hora por live. Porque meu filho, vá. E as pessoas que estão aqui assistindo, gente, entra de novo, assiste de novo, compartilha de novo. Beleza? Só pra gente não ser interrompido de uma vez pelo Instagram aqui. Beleza, Paulinho? Tem um monte de perguntas. Bom, eu espero. Fica aí. Tá, vamos lá. Vá.